E o disléxico, ele tem dificuldade na memória de curto prazo, memória operacional. Ou seja, se ele parar para estudar um dia antes, ele não vai conseguir memorizar. Então, meu amigo disléxico, ao invés de você dar uma de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 minutos, pega pelo menos uma ou duas matérias que você viu naquele dia e revise-a de uma forma visual. Essa questão, você faz muito atendimento online em vários lugares. E as pessoas no Brasil têm uma péssima... experiência com a pandemia. Não. Um péssimo hábito de falar assim, aqui no Brasil tudo é uma porcaria. E não sei o que, a medicina é uma porcaria. Eu não sei você, com a experiência europeia, eu tive muitos pacientes de fora, hoje tem muitas pessoas que fazem curso de fora. E eu te digo, a nossa medicina está muito legal e tem professores e tem pesquisas Sim. que não devem nada a ninguém, ao contrário. Exatamente. Então, assim, você percebe nesses outros países esse conhecimento da dislexia, esse reconhecimento, essa linguagem de criar metodologias, de ir buscando? Olha, eu tive muitos alunos de Portugal. E o que eles me relatam que até em Portugal eles não encontram às vezes muitas informação. Tanto é que você vai para lá agora fazer esse treinamento. Eles falam, por exemplo, em Portugal não encontram isso. Na Argentina já tive contato com argentinos e eles falam que não encontram essa informação lá. E até a gente pode falar, abrindo aqui um parênteses, questão de idiomas. Por exemplo, mamãe é de Buenos Aires, mamãe nasceu lá. Ela é argentina? Eu hablo espanhol desde pequeno porque minha madre é da Argentina. É engraçado porque minha avó, mãe de minha mãe, da Paraíba, meu avô da Espanha e minha mãe nasceu em Buenos Aires. Então, tudo combinado, uma família diversa, tudo na coerência. Mas minha mãe torce pro Brasil na Copa, tá? Aí... tá perdoada. Tá perdoada. Aí quando a gente vê quando se fala sobre dislexia, às vezes tem alguns estigmas que a gente precisa quebrar. Você falou déficit cognitivo. Não. Outro, falta de interesse. Não é falta de interesse. Tem que ser mais esforçado. Às vezes preguiçoso. Não gosta de ler. São alguns estigmas que são necessários quebrar, porque muitas vezes o próprio disléxico acaba acreditando, a família acaba acreditando, acaba se vestindo, internalizando essas coisas e a gente não fala desaprender, mas para se descolar disso é muito mais difícil de se trabalhar. Mas quando o disléxico ele se vê como capaz, ele aprende, ele desvira essa chavinha. Ele percebe que, vamos fazer uma comparação. Eu sou de São Paulo, estamos aqui gravando no Rio. A viagem de São Paulo até o Rio é 30 minutos, rapidinho de avião. O mesmíssimo trajeto de carro é 6 horas, 6, 7 horas, dependendo do trânsito. Isso mesmo. O disléxico é como essa viagem de carro. Ele é plenamente capaz de chegar onde ele quer. Ele só demora mais. Até um determinado ponto. Até um determinado ponto. Que depois ele pode ficar acima da média. Pode virar, sim, virando até mais rápido. E o ponto que eu quero dizer é que o carro não tem que ficar triste por não viajar tão rápido igual o avião. O disléxico não tem que ficar triste porque ele não consegue ler ainda tão rápido igual os seus amigos não disléxicos. O importante é ele não parar de viajar. O importante é ele não parar de estudar. O importante é ele não parar de ler. O importante é ele não parar de fazer os seus resumos. Então, uma estratégia... Uma estratégia para os disléxicos é que, por exemplo... Sabe, a gente já foi da sala de aula. Vamos supor, a gente tem uma prova numa sexta-feira, só que não a próxima, da outra semana. Bia, quando que você acha que os estudantes comuns param para estudar? Um dia antes. De prova. Um dia antes. A média. E o disléxico ele tem dificuldade na memória de curto prazo, memória operacional. Ou seja, se ele parar para estudar um dia antes, ele não vai conseguir memorizar. Não. Então, meu amigo disléxico, ao invés de você dar uma de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 minutos, pega pelo menos uma ou duas matérias que você viu naquele dia e revise-a de uma forma visual. Exatamente. Porque o visual já monta pra gente uma estrutura. Eu me lembro que história, eu tinha que fazer o filme. Exatamente.
De tudo. O professor falava, ia fazendo filme, o filme. Quando chegava na hora da prova, eu falei, não, eu lembro. Eu lembro do filme que eu fiz. Pedro Álvares Cabral, para mim, era totalmente diferente do que ele era. Eu não queria nem saber. Botava uns índios pendurados. Eu ia decorando a história do Brasil inteira. Eu levei muito tempo para entender que Dom Pedro I era aquele que aparecia. Sim. Que para mim, Dom Pedro I era muito mais bonito. Mas infinitamente mais bonito. Eu era bem generosa na imaginação. Então, quando o disléxico, ele, por exemplo, não deixa a matéria acumular, Exatamente. fica muito mais fácil. Que ele vai sedimentando Exatamente. de uma forma. Precisa de mais tempo, foi o que você falou. E para que você ver uma coisa importante conectando esses treinos nas férias. É peculiar o ano letivo do Brasil. Porque, por exemplo, tem escolas que voltam no começo de fevereiro, outras um pouquinho depois. O que a gente tem depois de um tempo? Carnaval. Aí para. Não sou contra o carnaval, tá? Eu gosto, passear, viajar com a esposa, assim, é bom. Mas pós-carnaval, o que tem 4 semanas depois? Páscoa. Semana Santa. Então, ou seja, é muito truncado. Então, o disléxico, quando ele volta às aulas, se ele não teve esses estímulos antes, ele vai voltar às aulas, vai ser muito mais difícil para ele captar, para ele engrenar nos estudos dele. Então, por isso, esses treinos são muito importantes, que é a mesma coisa a gente inventar, Bia, vamos correr uma maratona. Só que a gente não treinou, não dormiu, não se alimentou, não se preparou, e a gente inventa para correr uma maratona. Vai dar caca. Vai dar ali, na primeira arrancada. Na primeira arrancada, a primeira curva já era. Exatamente. O que acaba acontecendo com a vida do disléxico. Então, férias e feriados, não estou falando para destruir as férias do seu filho, não. Mas, fazer, por exemplo, resolução de um problema de manhã, pós-café da manhã. E resolveu, libera ele. Exatamente. Aí mescla, escreve uma história, mescla, faz uma redação, inventa um super-herói, um personagem. Você faz isso, você não destrói a infância, o dia, não. Você gerou um bom estímulo, gerou uma consolidação ali, e ele tá esteve livre. pronto para brincar.